A gente começa essa história conhecendo o Cécio. Esse garoto todo bonito e elegante que tá aqui não é nada normal. Pelo visto, esse menino é um prodígio completo em praticamente qualquer área que você imaginar. Para vocês terem uma ideia, ele fez uma descoberta matemática incrível com apenas 10 anos de idade. É curioso, porque para uma pessoa comum, isso seria a maior conquista da vida dela. Mas pro Cécio não. Chegar nas respostas só de olhar pro quadro é fácil demais para ele. Na verdade, a vida dele inteira é fácil demais. E quando algo é muito fácil, também fica muito chato. Pro Cécio, a vida é basicamente monótona e sem graça. Ou pelo menos era, até ele conhecer uma certa garota. Um dia, uma menina apareceu na casa dele dizendo que era uma vilã. A missão principal dela era separar ele da heroína e desse jeito ela mesma acabaria sendo derrotada no final da história. Quando ela termina de falar, nossa protagonista percebe pela primeira vez na vida que tá confuso e não entende nada do que ela tá dizendo. Pra gente entender um pouco melhor o contexto, primeiro precisamos saber que o nosso protagonista é o príncipe herdeiro do trono do reino de Alfasta. E a garota que tá falando na frente dele é a sua querida noiva, Bertia Evil Notis. É um dos nomes mais estranhos que eu já ouvi, mas isso não importa. O lance é que essa primeira interação fez o Cécio se interessar por ela. Pra não chamar muita atenção, ele pede gentilmente que ela o acompanhe pra tomar um chá. Assim, ele fica só com ela e com o Zeno, seu camareiro pessoal, com quem ele se dá muito bem. Como é de se esperar, o Cécio, além de ser muito inteligente, é um garoto super educado e tranquilo. Só que isso é meio estranho pra uma criança, e a nossa protagonista percebe isso. Por isso, ela pergunta se por acaso ele é um reencarnado. O Cécio não entende do que ela tá falando, mas fica bem interessado. E por sinal, o Zeno também sabe muito bem que o príncipe não tem nada de normal. E ele tem razão, porque até o príncipe percebe quando o Zeno pensa mal dele. Mas deixando isso de lado, o nosso protagonista pergunta diretamente pra garota do que ela tá falando. Com isso, a Bertia tem que contar tudo, porque segundo ela, vai ser bom que ele saiba. Acontece que a menina tem lembranças da sua vida passada. Ela nasceu e cresceu no Japão, um lugar onde existiam jogos de encontro, e ela era muito fã disso. Ela passava o tempo todo jogando, até que um dia aconteceu algo estranho. Ela teve uma espécie de choque e quando recuperou a memória, percebeu que estava no mundo de um desses jogos. É exatamente por isso que ela conhece a história desse mundo. Por exemplo, ele vai acabar se apaixonando por uma dama nobre, que é a mulher predestinada dele. Em compensação, ela vai ser a vilã que vai enlouquecer e atormentar ele sem parar. Eles deveriam estar noivos, mas por causa da raiva, ele rompe o acordo e deixa a família dela na ruína. Sente o drama. Mas isso não deixa ela triste nem assustada. Na verdade, ela quer que tudo isso aconteça para que ele possa ser feliz ao lado da sua mulher prometida. É verdade que o destino dela não vai ser nada bonito, mas ainda assim ela quer sair de cena com estilo, porque a garota quer se tornar uma flor do mal de alto nível. E, de novo, o Cécio curiosamente não entende nada do que está acontecendo, mas ele não liga muito se ela realmente pode ver o futuro ou se só tem uma imaginação fértil. O que chama a atenção dele é que ela quer se transformar em uma pessoa que se encaixe nessa história. Por isso, ele pergunta o que é essa flor do mal de alto nível que ela quer ser. A Bertia, muito segura de si, responde que será forte, nobre e linda, coisas que ela não é no momento. E a nossa protagonista é bem dura consigo mesma, porque começa a analisar a própria aparência e acha que não combina com essas palavras agora. E isso deixa a Bertia morrendo de vergonha, porque mesmo sendo meio ingênua, ela percebeu a situação. Por isso mesmo, ela explica que no jogo já estava destinada a perder desde o começo, então a aparência também não importava tanto assim. Só que isso vale pra Bertia do jogo original. Ela diz pro príncipe que ele foi o consolo dela quando ela se refugiava em casa, e por isso também quer que ele seja feliz. Então, custe o que custar, ela vai se tornar uma flor do mal pura e honesta. Ela pretende se transformar na melhor versão de si mesma e depois voltar. E depois de dar esse discurso enorme, ela sai correndo, deixando nosso pobre protagonista ainda mais confuso. Mas ele também fica pensando muito nela, porque ela é interessante, não tem modos e tudo que ela diz é um mistério. Isso faz com que ele queira observar a garota por mais tempo e, se for preciso, ele vai guiá-la ou treiná-la para seguir o caminho certo. Isso é estranho pro Zeno, porque parece que o príncipe tá se divertindo. E é verdade, o nosso protagonista adora que tudo isso seja tão imprevisível. Desde sempre ele conseguiu fazer qualquer tarefa de primeira, e como a gente disse antes, isso deixa tudo chato, porque sem um desafio real, ele nunca sentiu a verdadeira satisfação de vencer. Já com essa garota tão curiosa, agora ele tem expectativas altas. A partir desse momento, passa mais ou menos um ano. O Cécio colocou um informante para vigiar a Bertia, já que ela acabou se trancando em casa durante todo esse tempo. O Zeno fica preocupado achando que algo pode ter acontecido com ela, mas o Cécio o acalma dizendo que eles só precisam esperar um pouco. E é assim que alguns dias depois, a própria
própria Bertia vai visitar o príncipe. Só que dessa vez ela tá bem diferente. Ela emagreceu e já sabe se comportar como uma mulher educada. Com isso, nosso protagonista descobre que os relatórios eram verdade. A garotinha passou o tempo todo fazendo muito exercício. Agora ela tá muito orgulhosa porque mudou bastante e acha que o príncipe nem vai conseguir reconhecê-la. Mas ela se empolga demais, então o pai dela pede pra ela se acalmar, dizendo que ela não deve agir assim na frente do príncipe. Só que o nosso príncipe, na verdade, acha ela bem fofinha e diz isso pro pai dela, comentando que é legal ela agir de acordo com a idade. Ser chamada de fofa deixa a Bertia super envergonhada, mas ela gosta muito e até quer que ele fale de novo. O pai dela, porém, corta o clima na mesma hora. Ele explica que ela não deve se deixar enganar pelas aparências. Os olhos daquele menino nunca sorriem e ele é incapaz de apreciar fofura. Ele é um homem muito frio. Por isso, ela tem que se contentar com as palavras cheias de amor do seu querido pai e não desse garoto. O príncipe acha graça disso, porque, curiosamente, o pai dela sim é desrespeitoso. Mas depois de um tempo, os dois conversam a sós novamente, embora o Zeno continue de encherido por ali. E a gente também vê que a Bertia não veio sozinha. Dessa vez, ela tá acompanhada de uma raposinha que ela decidiu chamar de Kuro. Pelo visto, ela encontrou por aí, o animal se apegou e não quis mais ir embora. Ela o trouxe tentando usar como disfarce, mas acabou falhando de qualquer jeito. E o motivo dessa conversa é que em breve vai rolar uma festa. A Bertia veio avisar o príncipe que vai cumprir nobremente o seu dever de ser acompanhante dele. Isso é engraçado porque ela fala como se estivesse fazendo um favor pra ele, mas o príncipe também fica um pouco preocupado. Então ele já avisa que é melhor manter em segredo essa história de vida passada, porque nunca se sabe quando pode dar problema se alguém descobrir. Pra ela entender melhor, ele diz que uma vilã cheia de fraquezas não teria um bom nível. Isso anima a Bertia porque ela quer se tornar uma vilã de primeira, repetindo que fará o que for preciso pra ser uma flor do mal, nobre e linda. Além disso, a Bertia tá feliz em comemorar o aniversário do príncipe, já que parece que a festa é pra isso, mas é aí que ela para pra pensar e percebe que algo ruim vai acontecer. O Cécio tá prestes a fazer 11 anos, e isso significa que a Bertia vai fazer 10. Saber disso deixa a garota em pânico. Segundo a história, a mãe dela vai falecer. Aparentemente, uma epidemia vai estourar no verão, e bem antes do aniversário dela, a mãe vai perder a vida por causa dessa doença. E o pior é que não é só a mãe dela que corre perigo. A cura para essa doença é uma certa erva, e eles só vão aprender a usá-la daqui a muitos anos, o que vai causar uma grande queda na população. O pai da Bertia vai ficar desesperado tentando encontrar um jeito de ajudar a esposa, chegando a se ajoelhar para o rei, mas no final absolutamente nada disso vai funcionar. O Cécio analisa a situação. Se isso realmente vai acontecer em 1 ano, ainda dá tempo de salvar a mãe dela e essas pessoas. O problema é que a Bertia também se importa com a história do jogo. Ela queria manter o roteiro, mas o Cécio faz a pergunta real. O que importa mais para ela? A vida da mãe ou uma simples história que ela conhece? A resposta é meio óbvia para Bertia. Ela ama a mãe e quer protegê-la, mas tem medo de como isso afetaria o príncipe. Só que o Cécio tenta acalmá-la, oferece uma toalha para ela secar as lágrimas e avisa que quando tiverem um problema, vão pensar juntos em como resolver. É para isso que ele é o noivo dela. Então a gente avança no tempo mais 1 ano. Aqui ela tá reclamando bastante com o príncipe, mas depois percebe que não tá agindo como uma dama, então tenta se acalmar. O Cécio, por outro lado, tenta entender por que ela tá tão brava. É que hoje é exatamente o 10º aniversário dela. No fim das contas, ela não conseguiu se preparar para a epidemia, e tudo que o cabeça dura do Cécio escrevia nas cartas para ela era que tudo ia ficar bem. Por causa disso, a coitada não sabia o que fazer e passou esse tempo todo sofrendo. Nosso protagonista pede desculpas por ter feito isso, mas é que realmente tudo ia ficar bem. A Bertia, porém, continua super confusa. Por algum motivo, a epidemia não chegou e a mãe dela tá perfeitamente saudável. Além disso, ela tentou juntar o máximo de remédio que pôde, mas não foi o suficiente. Chegou num ponto em que ela já não sabia mais o que pensar. E é aí que nosso herói começa a contar o que aconteceu. Como ela tinha previsto, a epidemia realmente aconteceu. Mas para resumir a história, nosso protagonista pegou as informações que ela deu, descobriu qual era a doença e ele mesmo criou o remédio. Graças a isso, eles trataram os doentes assim que começaram a aparecer. Quando ela escuta isso, fica em choque, sem entender direito. Ela precisa de mais detalhes, porque é coisa demais. É assim que o Cécio leva ela para dar uma volta para acalmar os ânimos e começa a contar o que andou fazendo desde que ela falou da mãe dela. Primeiro, o status dele como príncipe facilitou muito as coisas. Ele tinha um acesso a uma biblioteca enorme, onde aprendeu sobre a folha de lua, que era a chave para criar o remédio. Depois de entender mais ou menos como funcionava, ele conseguiu cultivar a folha sem dificuldade. E não foi só uma plantinha, ele fez crescer uma árvore enorme. Depois, fui até a Bertia e perguntou sobre os sintomas da mãe. Ela não sabia o porquê, mas ajudou ele a detectar a doença mais fácil. A partir daí, ele conversou com vários especialistas no assunto e sozinho acabou desenvolvendo o remédio. O Zeno ficou chocado com a facilidade que ele teve para criar isso. Mas a jornada não terminou aí. Como era uma pandemia, nosso protagonista precisou colocar os adultos para trabalhar. Então ele se envolveu com pessoas importantes da área, só que manipulando todo mundo sem que percebessem. Ele fez com que eles se interessassem casualmente pela doença, o que gerou várias pesquisas. Ele falou sobre o remédio e tudo mais, mas de um jeito bem indireto, para que ninguém soubesse o que ele estava tramando. Até que chegou o ponto em que
os próprios pesquisadores, por conta própria, previram a chegada da doença e decidiram agir. Essa parte em especial ele não gostou muito, porque deixou pistas óbvias demais, e mesmo assim o pessoal devorou para perceber. O Zeno até tirou sarro do azar dele, como um bom amigo faz, mas pelo menos tudo deu certo. Eles encontraram o primeiro paciente infectado e o médico conseguiu tratá-lo com sucesso. Sendo sincero consigo mesmo, o Cécio ficou surpreso ao ver que a que a Bertia falou realmente aconteceu. Afinal, era normal não acreditar totalmente na história dela. De qualquer forma, continuou sendo uma situação bem divertida e nova para ele. Por exemplo, por mais perfeito que ele seja, ele não conseguiu guiar o médico direito e ainda deixou a Bertia preocupada. Ele acha que isso aconteceu por causa dos seus maus hábitos. Tipo, ele espera que pessoas normais deduzam as coisas na mesma velocidade que ele. Ou aquele lance de mandar cartas dizendo que estava tudo bem sem dar nenhuma explicação. No meio desses pensamentos, a Bertia interrompe de novo, porque ainda acha muito estranho como ele fez tudo isso. Pro Cécio foi bem simples, ele não podia ignorar as preocupações da sua noiva. E isso soa lindo, claro, mas a Bertia quer saber como um menino de 11 anos conseguiu fazer tantas coisas. Segundo Cécio, é porque ele é o príncipe herdeiro. Ele não tem acesso só a muita informação, mas também a várias pessoas influentes. Por isso, não foi tão difícil assim para ele. Mas que nada, o Zeno, que estava ouvindo a fofoca no fundo, pensa que um príncipe normal jamais faria esse tipo de coisa. E é incrível saber que o nosso protagonista percebe quando o Zeno pensa nisso, já que ele nota a presença dele, mas não diz nada. Pra Bertia fica mais claro como ele conseguiu, e ela entende porque no mundo dela, esse garoto era chamado de príncipe androide. O Cécio tenta fazer com que ela se acalme de vez, já que no fim das contas, ninguém perdeu a vida e tudo acabou bem. Ela concorda que essa é a parte boa da história, mesmo ainda achando tudo muito complicado. Só que as surpresas não terminaram por aí. Hoje é justamente o aniversário da Bertia, e o Cécio avisa que tem um presente feito especialmente para ela. Parece um colar comum, mas na verdade é um antídoto universal. Quando ele estava pesquisando sobre a doença, encontrou um livro bem interessante na Biblioteca Real. O livro estava muito bem escondido e tinha até uma charada que quase ninguém conseguiria resolver, mas ele conseguiu. Ele avisa para ela que aquilo é um remédio, porque, sendo a futura esposa dele, é possível que tentem algo contra a vida dela. Assim, o colar também funciona como uma espécie de amuleto, e bem nessa hora, ele vai lá e coloca nela. A pequena Bertia fica com muita vergonha, mas também tá super feliz e agradecida. Naquele momento, ela jura pelo próprio nome e pelo colar que vai corrigir a história para pagar pelo grande favor que ele fez. E como ela vai fazer isso? Simples, se tornando uma vilã maravilhosa. Para começar, ela vai fazer o pai dela voltar pro caminho do mal. O Cécio tenta dizer que nada disso é necessário, mas ela quer garantir o final feliz dele de qualquer jeito. Então não importa o que o Cécio diga, a garota tá totalmente determinada. Bom, o tempo segue passando e passando até o ponto em que estamos na Academia Haum, mas dessa vez o presidente do Conselho Estudantil, que é o nosso querido protagonista, dá as boas-vindas aos novos integrantes, e entre eles está a querida prometida dele, a Bertia, porque ela também acaba de começar a vida acadêmica nesse lugar. Um pouquinho mais à frente, na sala do Conselho Estudantil, dá pra ver os membros falando sobre a Bertia. O Charles, que daria pra eu chamar de Carlos, mas como o nome já tá sendo usado, vou chamar ele de Miguel. Cai bem, Miguel. Bom, o Miguel elogia o nosso protagonista, porque tem uma noiva muito refinada e bem interessante, destacando que ela foi o centro das atenções durante a cerimônia. E aqui a gente conhece outro rapaz chamado Shaowun, e se ele se parece com o protagonista, é porque é o irmão mais novo dele. Ele também elogia a beleza da Bertia, comentando que espera se dar muito bem agora que ela vai ser cunhada dele. E outro cara chamado Kran, que é tão emo quanto parece, fala que não acha que vai conseguir lidar com alguém tão enérgica como a Bertia. E por último fala um homem chamado Bald, que diz que a nossa protagonista tem umas pernas bem incríveis, mas não fala com intenção ruim. Ele é um artista marcial e adora se exercitar. Por isso admira ela, porque sabe que com certeza ela se esforçou bastante para estar do jeito que tá. O Miguel diz que isso não pode ser verdade, porque ela é uma dama e não faria esse tipo de atividade. Mas o Cécio, na cabeça dele, sabe que o Balde tá com toda a razão. E certamente todos vão se surpreender quando virem que a Bertia não encaixa na imagem que eles têm dela. Nesse mesmo lugar também tá o Carlos, e o Miguel fica muito interessado em saber se ele já conhece a Bertia, porque os dois aparentemente compartilham o mesmo sobrenome. Porque o Carlos foi adotado por parentes distantes da Bertia. Só que ele responde que não, explicando que mesmo tendo o mesmo sobrenome, é muito difícil conhecer uma pessoa assim do nada. E mesmo a conversa estando interessante, o Zeno avisa pro Cécio que já é a hora de ir embora. Por isso, o príncipe informa aos outros que vai dar uma volta pela academia junto com a Bertia, e isso surpreende muito Miguel, porque o Cécio nunca tinha mostrado interesse nesse tipo de atividade. Aproveitando a situação, ele propõe que todos vão juntos, e o Shaun também apoia a ideia, então o Cécio não tem outra escolha e acaba aceitando. Mas no caminho pra lá rola uma coisa bem curiosa. Eles cruzam com a Enderon, que tá brincando e dando voltas por ali. Por isso, o Cécio fica olhando ela bem fixo e depois fala em particular com o Carlos.
Apesar disso, eles seguem em frente, e quando chegam até a Bertia, ela fica super alterada ao ver todos eles. A Bertia também está acompanhada de um grupinho, mas tem uma que chama muito a atenção, que é a Kuro. Ela tá usando a forma humana, mas as pessoas normais não conseguem ver a cauda nem as orelhinhas dela. A Bertia, por outro lado, fica surpresa demais ao ver que todos os personagens importantes estão reunidos. Nesse mesmo lugar, a gente conhece a Johanna, que é prima do Cécio, e justamente ela tem interesse em falar com ele, dizendo que a Bertia estava muito ansiosa para ele chegar. Aliás, estava muito encantada, porque achou ele uma graça. E tem uma coisa curiosa também, que é que ela se parece muito com o primo, porque os dois adoram brincar com as reações da Bertia. E falando dela, a Bertia conta pro nosso protagonista que fez novas amigas, só que ela chama elas de capangas, pra soar um pouquinho mais como vilã. Óbvio que o Cécio entende, mas explica pra ela que não pode chamar as amigas assim em público. Mas a Johanna intervém e fala que na real elas formaram um grupo de admiradoras da Bertia. E esse grupo é formado tanto por ela quanto pelas outras moças. A de cabelo verde se chama Cynthia Sornelis, a de cabelo laranja se chama Silica Lunea, e a que tem o cabelo um pouquinho marrom se chama Anne Kogaretti. Não é um grupo oficial nem nada do tipo, mas são pessoas que buscam proteger e apoiar a Bertia, porque todas concordam que precisam cuidar e guiar ela. O que irrita a moça, porque ela sente que tratam ela como uma criança. Mas deixando isso de lado, o Cécio tem algo para ela. O Seno avisa que é o momento de entregar, então eles vão falar em particular. Ali, ele entrega umas rosas azuis que conseguiu especialmente para ela, porque é para comemorar a entrada dela na academia. A Bertia se alegra profundamente, mas não é pelo que eles imaginam. Ela pensa que estão dando isso pra ela também, porque como no jogo dela, o Cécio e a heroína já se conheceram. Só que chama a atenção que a cor seja diferente da história original. E só essa última parte ela fala pro Cécio. E ele conta que ele mesmo acabou criando esse tipo de rosa, porque sabe que ela gosta bastante dessa cor. Aí, ela hesita muito em aceitar, porque são ainda mais especiais do que ela imaginava. Mas depois olha bem fixo pras rosas e não consegue evitar aceitar. Elas têm a mesma cor dos olhos do príncipe dela, e são igualmente lindas. Só que ela disse isso sem pensar, e fica super envergonhada. A cena enternece todo mundo que está presente, e mesmo a Bertia tentando disfarçar as emoções, o Miguel e os outros começam a perceber a verdadeira personalidade dela. E já em um novo dia dentro do Castelo do Reino, o Marquês Noches conversa com Cecil sobre a filha. Ele tá muito preocupado. Conta pra ele que a filhinha dele, tão bela, tão linda e tão pura, tá completamente decidida a seguir o caminho do mal. Tanto que até escreveu um manual detalhado sobre como virar uma vilã. O Marquês mostra o tal escrito e Cecil fica impressionado com o nível de conhecimento que a prometida tem sobre economia e desvio de fundos. Mesmo assim, mesmo a coisa toda sendo bem feia, nosso protagonista tenta acalmar o cara e sugere que provavelmente é só uma fase de rebeldia da idade e com o tempo isso vai passar. Só que a preocupação do pai não some, porque logo vai rolar a apresentação da Bertia diante da alta sociedade e ele teme que o comportamento dela cause problemas. Cecil garante que vai estar do lado dela o tempo todo para controlar, mas também deixa claro que se algo interessante rolar, ele vai deixar acontecer só para se divertir. Chega o tão esperado dia da apresentação, e tanto Cecil quanto Bertia se destacam entre todos como um casal impecável. O príncipe se surpreende ao ver que a querida começou a se comportar como uma dama refinada. Agora é daquelas que levantam o dedinho para tomar chá, e além disso não tá causando nenhum tipo de vergonha, pelo menos por enquanto. No meio do evento, o Visconde Riley se aproxima animado ao vê-la. Ele já conhece a Bertia, e a atitude excessivamente próxima dele chama a atenção do nosso protagonista. O príncipe percebe que a Bertia sussurra algo no ouvido do cara, o que desperta a irritação dele, e na hora ele pega a mão dela para afastar o sujeito. Quando ficam sozinhos, ele pergunta diretamente se o Riley é a pessoa que ajudou ela com o tal manual, e ela, meio envergonhada, admite que sim. Aí o príncipe exige saber qual a relação dela com esse homem, e ela, entre lágrimas, confessa que segundo a história que ela conhece, o Visconde é um dos responsáveis por levar o pai dela pelo caminho do mal. Por isso, ela mesma decidiu se aproximar do cara para ganhar a confiança dele e descobrir as falcatruas. Só que mesmo a moça tendo se aproximado por vontade própria, ele revela uma verdade bem horrível. O Riley é um degenerado que sente atração por menores de idade. Por isso, o príncipe quer que ela conte com sinceridade se esse Visconde alguma vez fez algum ato indevido. E a Bertia talvez nem tenha percebido, porque estava muito metida nos planos dela. Mas quando tenta lembrar, percebe que sim, alguma coisa aconteceu. Ela entra em choque na hora e o coração dela se parte. Cecil tenta acalmá-la e promete que vai cuidar pessoalmente desse assunto. Depois
Depois, o príncipe pergunta se ela contatou outras pessoas relacionadas a esse tal destino sombrio. Ela diz que não, mas menciona que ainda restam duas figuras importantes, o Conde Comorno e o Barão Ságil. É aí que Cecil exige que ela não repita o erro cometido com o Riley, mas a Bertia ignora o aviso e garante que só vai ser mais cuidadosa na próxima vez. Porque sim, a menina é teimosa demais e quer seguir com o plano dela. Aí, quando o nosso protagonista tenta falar com o Marquês, ele informa que Riley, Comorno e Ságil são indivíduos perigosos que vão tentar manipular o cara. Também confessa que o Riley se aproveitou da filha dele, o que obviamente desperta a fúria do pai. Aproveitando isso, Cecil propõe um plano. Tudo isso vai ser mantido em segredo para Bertia não interferir e o Marquês vai ter que agir como espião para reunir provas contra esses homens, porque segundo a história que a Bertia conhece, eles vão visitar ele com frequência. O problema é que Cecil em breve vai se mudar para a academia de Realm, então não vai poder ajudar de forma direta. Passam-se 6 meses. Nosso protagonista estava pelo castelo entediado da vida, mas é então que a Bertie aparece correndo e anuncia que um bebê tá a caminho. A muito doidinha fala alto demais e todo mundo escuta. Por isso, nosso protagonista fica super envergonhado, mas mantém a calma. Tenta fazer a Bertie falar sozinha, para que os outros entendam que ela não tá se referindo aos dois. A Bertie percebe a besteira que acabou de fazer e fica muito envergonhada, dizendo para todo mundo que eles nem deram o primeiro beijo ainda. E só para deixar claro, ela esclarece que tá falando da querida mãe dela, porque pelo visto a mãe ficou grávida. Assim, o mal-entendido se resolve, mas nosso protagonista ainda é cuidadoso e ameaça todo mundo com o olhar para não espalharem rumores estranhos. Depois disso, ele acompanha ela até a saída para levar a moça na carruagem. A Bertie se sente bem envergonhada pelo que acabou de rolar, mas ele, honestamente, garante que curte muito a companhia dela. E talvez seja brincadeira, talvez não, mas ele diz que se eles estivessem completamente sozinhos, ele até consideraria dar o primeiro beijinho. Óbvio que a coitada fica nervosa demais e nem sabe o que fazer, mas o príncipe tá se divertindo pra caramba. Isso é muito engraçado pra ele. Mas também começa a ter muito mais confiança e passa a chamar ela pelo nome direto, já que até então só chamava pelo sobrenome. E do nada, passam-se mais 6 meses e agora o Cecil visita a família da Bertia, onde ela apresenta um novo herdeiro, o Anés. Em particular, ela explica que a história original tá realmente se alterando, e isso não é normal. Na versão que ela conhecia, a mãe dela nem estaria viva para começo de conversa, e um parente chamado Kurt Ken, que eu vou chamar de Kurt por motivos óbvios, foi adotado como herdeiro. Só que com a mãe dela ainda viva, agora o Anés ocupa esse lugar. Mas apesar disso, ela acredita que ainda pode cumprir o papel de vilã e fazer com que o Cécio termine com a heroína. Começando que a heroína também tem vários pretendentes e que, dependendo das circunstâncias, ela pode terminar comprometida com um ou com outro, o que era muito importante e ela devia ter contado para o nosso protagonista faz tempo. Mas ele também não vê motivo para continuar com esse plano, já que a relação dele com ela vai bem. Só que ela se altera e tenta avisar sobre algo grave que poderia acontecer se não seguir esse destino, mas decide ficar calada. Na dúvida, o príncipe pergunta sobre os outros candidatos, e ela menciona vários nomes importantes. Também explica que todos eles, incluindo o nosso protagonista, se apaixonam pela heroína na história original ao mesmo tempo, só que devido às mudanças atuais, as coisas estão tomando outro rumo. E a Bertia teme que se a história tentar se corrigir, o Anés também pode ser afetado, ou seja, o irmãozinho dela pode estar em perigo. Por isso, o Cécio promete que vai guiar os acontecimentos para evitar qualquer dano. Com esse mesmo objetivo, o príncipe viaja até o vilarejo do Kurt, porque, agora não gostei mais de Kurt, agora eu chamo de Carlos. E primeiro coloca o caráter do cara à prova, perguntando sobre o governante local, que é conhecido por ter péssima reputação. Mas o Carlos responde com honestidade, dizendo que ele não é uma má pessoa, simplesmente é alguém que, por algum motivo, não consegue se expressar sem soltar palavrão. Suporte horrível. E nosso protagonista valoriza essa sinceridade, então oferece uma oportunidade pra ele, que é virar aliado dele. E o Carlos não estava esperando isso, fica bem tocado também, porque vai acabar morando com uma família rica enquanto cumpre as funções dele, que ele ainda nem sabe quais são. Por isso, o Carlos evidentemente aceita com gratidão e jura lealdade absoluta. No dia seguinte, a Bertia fica sabendo disso e fica muito feliz porque o nosso protagonista, o pai dela e o Carlos formaram uma espécie de aliança secreta para desmontar os planos dos vilões. Só que a Bertia também esqueceu outro detalhezinho, que é evitar a todo custo o harém invertido. Nosso protagonista não entendia muito bem do que ela estava falando, por isso a Bertia explica que basicamente a heroína teria vários homens aos pés dela ao mesmo tempo. Mas pro Cécio isso seria impossível, literalmente por questões legais do reino, isso não poderia rolar. Só que a Bertia conta que isso também poderia acontecer por meio da magia, mesmo ela nunca tendo visto nada do tipo. Mas o príncipe esclarece que no mundo deles, a magia como tal não existe. É verdade, mas existem espíritos de luz, e para explicar isso, ele fala primeiro do mascote dela, o Kuro. A Bertia lembra que encontrou ele numa floresta e que o Kuro curou um machucado dela, mas ela não acha que algo a mais aconteceu. Só que o Cécio conta que justamente esse ato transformou ele no espírito eleito dela.
dela. E aliás, ele revela algo muito curioso. O Seno é o espírito dele também. A Bertia se surpreende demais com isso e recebe vários livros para poder aprender sobre esses seres, mas ela não tá com vontade de estudar. Por outro lado, também mostra uma menina que tem o cabelo rosa e, além disso, um mascote, que ela chama de Pi. Quando o bichinho foge, ela sai correndo atrás e esbarra num rapaz que fica irritado pela imprudência dela. Só que o Pi usa o poder dele para fazer o cara se apaixonar. Aí ele se apresenta como Lukitan e também pergunta o nome dela. E é aí que tomamos uma surpresa, porque ela se apresenta como Enderon, que vem a ser a heroína do jogo. Enquanto eles vão se afastando, a Bertia pergunta de passagem pro Cécio se ele viu uma menina brincando com uma ave no corredor. E ele responde que sim, mas comenta que achou ela um pouquinho suspeita, e por isso pediu pro Carlos avisar um professor. Isso preocupa a Bertia, porque não tá rolando como no jogo. Na versão dela, o príncipe deveria ficar cativado pela Enderon, tanto que ele dava pra ela uma das flores que era pra Bertia. Por isso, ela pergunta se ele não sentiu nada ao ver a moça. Mas ele para, pensa direitinho e percebe que ele só sentiu aquela faísca quando realmente a conheceu. Especificamente quando viu uma doidinha levando uma raposa como se fosse um cachecol. Só que isso faz a Bertia ficar preocupada, porque tá alterando de novo o curso dos acontecimentos. E isso entristece o Cécio, porque ele acha que o presente dele não agradou ela. Mas a Bertia esclarece que esse gesto fez ela muito feliz, e como já passou e não dá pra fazer nada, ela quer aproveitar o momento. Só que parece que o Cécio não fica muito convencido com isso. No dia seguinte, nosso protagonista marca um encontro com a Johanna para perguntar sobre o grupo de admiradoras, especificamente se tem alguma ameaça contra a Bertia. No começo, a Johanna responde que tá tudo bem, mas o Cécio pressiona, revelando que sabe que ela também tem investigado o irmãozinho dele, porque pelo visto ela tem uma obsessão, já que ele é um ser bastante puro e muito fofo. Aliás, vendo o tipo de irmão que tem, ela mal acredita que carregam o mesmo sangue. No fim, ela acaba entregando os nomes de pessoas que poderiam querer fazer mal a Bertia. Muitos são homens que detestam o Cécio, e outras são mulheres que têm muita inveja da Bertia. E entre elas dá pra ler que tá a Enderon. Nosso protagonista analisa a situação com calma e considera que os acontecimentos estão ficando muito interessantes. Só que isso não agrada a Johanna, porque ela de coração quer proteger a Bertia e a incomoda que ele seja tão despreocupado. Mas ele manipula ela um pouquinho, dizendo que confia muito na proteção do grupo e também nas habilidades da Johanna, já que pensam de forma muito parecida. Mas por dentro ele também confia bastante na Bertia, especialmente porque ele mesmo incentivou ela a estudar muito sobre os espíritos, e justamente a Kuro, que é o espírito dela, é muito boa em se defender com espíritos de luz. Mas bom, depois disso ele vai pro encontro com a Bertia, e tá bem curioso, porque ela nunca costuma estar tão animada. Foi ela mesma quem o convidou, e aí quando ele chega não encontra ela, mas vê a Enderon dormindo ao longe. Por isso ele percebe na hora o que ela está planejando fazer, e também vê a Bertia bem escondidinha por ali. Aí ele tenta entrar no jogo, fazendo de conta que está esperando a moça, mas não esperava de forma nenhuma que a Bertia gritasse porque subiu uma lagarta na cabeça dela. O Cécio, óbvio, corre para ajudar, mas a Bertia tenta forçar o encontro com a Enderon, e aliás, a Enderon está ao longe gritando e gritando para prestarem atenção nela. Inclusive, por um momento, chega a chamar a nossa protagonista de vilã, algo que não faz muito sentido, porque ela não deveria saber qual é o papel da Bertia. No fim, nosso protagonista acaba convencendo a Bertia a sair de lá porque promete uns doces. Já a Enderon está visivelmente muito irritada, mas mesmo assim, num outro dia, ela tenta unir os dois de novo, faz com que eles se encontrem numa sala de aula. E mesmo a Bertia já sabendo que é mentira, ela quer ver no que vai dar. Quando percebe que tá a Enderon e outra estudante, sem querer fecha a porta por fora. A Enderon tenta manipular a situação e fazer ele acreditar que eles já tiveram um encontro antes. Fala de um monte de coisas que não rolaram, tipo que o príncipe deu uma flor pra ela, mas nosso protagonista nunca fez isso, mesmo que ela acredite de coração. Mesmo assim, o Cécio só fica calado e olha fixo pra ela, analisando de passagem o espírito que tá transformado numa ave. Mas ele não quer perder tempo ali, então simplesmente foge pela janela, deixando a Enderon muito chocada porque ela não quer ficar sozinha. Mesmo assim, nosso protagonista avisa um professor para que vá ver ela, e isso pode ser muito engraçado no começo, mas a partir daqui se passa mais um ano. O Cécio comenta com a Bertia que ela não parou de tentar juntar ele com a Enderon, e ela pergunta, em troca, como têm sido esses encontros. Ele responde que até agora eles nem tiveram uma apresentação formal como costumam ter os nobres. Por outro lado, a Bertia não entende como é que o protagonista não está se apaixonando pela que também deveria ser a protagonista. Mesmo sem querer, ela acaba admitindo que tem manipulado as situações para que os dois sempre se encontrem. E isso o Cécio já sabia, mas aproveita para fingir que está bem irritado e depois bem aflito, explicando para a prometida que ele já tem os planos dele e por isso está mantendo distância dela. E isso faz a Bertia se iludir, porque ela sabe que ele poderia ter tudo muito bem pensado, já que obviamente jamais deixaria a Dama Dourada dele escapar.
E aí o nosso protagonista responde que isso é muito óbvio. Ele se esforça todo dia para que a linda dama dele jamais escape, mesmo que seja evidente que ele está falando da Bertia. Só que a Bertia relaxa demais com isso. E mesmo o Cécibo ultimamente adorando se divertir vendo a Bertia, tem também um sentimento toda vez que ele age desse jeito que ele não consegue explicar. A única coisa que ele sabe é que tem algo no peito dele que incomoda bastante. Como dado extra, o Seno também entrega para o nosso protagonista uma investigação sobre os clubes, mais especificamente sobre os clubes de fãs. E ele conta que na real tem um monte, mas esses clubes têm uma coisa interessante. Todos são de mulheres, e são mulheres que sabem que o nosso protagonista tem um lado muito sombrio e manipulador, mas por algum motivo isso anima elas bastante. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 4. Vou dar um coração em todo mundo que comentar, para eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.